Olá, meu nome é Beatriz, sou integrante do grupo NAEF e hoje, junto da minha colega de grupo Vitória, a gente resolveu trazer um vídeo que aborda tópicos que são muito importantes e muito relevantes, tanto no meio acadêmico quanto na questão da população mundial em geral, que é a questão da evasão escolar e as aulas online, que, especialmente para nós brasileiros, é algo que não era tão comum assim e que a gente teve de se adaptar. Primeiro, eu queria falar sobre a questão da pandemia, que além de várias inseguranças e novas formas de cuidado que podem até ser conhecidas como um novo normal, provavelmente você já escutou esse nome ser abordado em diversos lugares. E esse novo normal trouxe uma realidade onde a gente precisa usar máscaras, a gente tem de higienizar todas as nossas coisas, porque o vírus pode estar presente nas mais diversas superfícies, além de aglomerações terem se tornado algo muito, muito perigoso para o contato das pessoas e o contágio do vírus. E dentro dessa questão, a gente pode perceber as mais diversas tomadas de decisões nos países e no geral, assim, tanto a forma como a OMS se pôs perante essa pandemia e todos os órgãos de saúde. Em alguns países foi realizado o lockdown, que ele é a versão mais rígida de o que a gente pode chamar de isolamento social, que em primeiro caso foi a decisão tomada de se fazer o isolamento social, mas quando eles estavam tentando entender como funcionava a transmissão do coronavírus, perceberam que em certos ambientes, especialmente aqueles que algum deles que são trabalhos essenciais, eles tinham uma grande taxa de transmissão viral, que no caso a escola é um deles. E já houveram vários e vários estudos que comprovam isso, a questão da escola, da sala de aula ser um ambiente fechado e ser um grande transmissor do vírus. E dentro desses lockdowns, a gente pode perceber que foram restringidos vários serviços e mantido apenas alguns serviços que são estritamente necessários, seja supermercado, hospitais, farmácias. Esses foram os locais que se foram permitidos sair nesses lugares que fora realizado o lockdown. E com a realização desses lockdowns e da questão da quarentena, para medidas mais rígidas para que possa se impedir o contágio das pessoas, um dos âmbitos mais afetados foi a questão da educação mesmo. As escolas, que foram consideradas um lugar de alta transmissão, é considerado um serviço essencial, mas no entanto é algo que pode ser evitado se tivesse sido tomadas outras atitudes, que foi o que aconteceu no mundo inteiro, incluindo no Brasil, em Araçatuba, no estado de São Paulo. E a gente pode ver também que os serviços relacionados à escola, seja creche, seja escolas mesmo, universidades, elas foram muito afetadas, elas tiveram suas aulas presenciais interrompidas, coisa que antigamente a gente nunca tinha vivido isso, até mesmo em outras pandemias, como a da H1N1, e então surgiu com a quarentena uma nova questão, que são as aulas online. Além dessa nova adaptação que teve de ser feita tanto pelos professores
quanto pelos alunos, mostraram várias coisas. Uma delas também, que é a questão da desigualdade que existe no nosso país e que existem pessoas que não têm nem acesso ao saneamento básico, muito menos a acesso à internet e a tecnologias para que sejam realizadas essas aulas online. Mas, no entanto, grande parte dos lugares do país se colocaram perante esse modelo de educação virtual e em algumas... E a gente vê um desafio muito grande de fazer com que os alunos se mantenham focados durante esse período de aula para que eles mantenham o nível de conhecimento. Olá pessoal, eu sou a Vitória e junto com a Beatriz eu vou apresentar alguns poréns, né, com relação à pandemia. Assim como a Beatriz falou, a pandemia trouxe várias quebras de paradigmas com tudo que a gente considerava como normal, né? A gente passou a ter 3 vezes mais cuidado do que a gente já tinha antes, a gente passou a adquirir hábitos que a gente não tinha antes, como, por exemplo, higienizar as coisas antes de trazer para dentro de casa, deixar sapatos, roupas, tudo para fora de casa, e o uso da máscara, enfim, muitas coisas que a pandemia despadronizou algo que era natural pra gente, né? E outra coisa que a pandemia desestruturou estruturando, né, que eu já vou explicar o porquê, foi a questão da educação, né? A pandemia desestruturou porque a gente tinha um modelo pronto e prévio do que era a educação, né? O ensino, ele era pautado dentro da ideia de um professor, dentro de uma sala de aula com um quadro ou um PowerPoint, explicando para os alunos que estavam sentados na cadeira, prestando única atenção nele, né? E desenvolviam suas aulas ali, apresentavam, ministravam seus conteúdos e ali se resolviam, né? A partir do momento em que ela se reestrutura como o EAD, né, que é o ensino à distância, ela tem uma outra configuração, é apresentada uma configuração completamente diferente daquela habitual, né? Os professores tiveram que se readaptar, os alunos tiveram que se readaptar. E foi uma coisa muito rápida, né? Foi uma mudança muito bruta pra gente, quanto aluno e pros professores, né? E tanto na educação infantil quanto no ensino superior, houve uma mudança muito grande daquilo que a gente considerava como educação normal, ou algo que a gente já tinha como padrão, né? As aulas passaram a ser assistidas de casa, a gente passou a ter várias outras dificuldades dentro desse processo, né? E a partir do momento em que a gente passa a se identificar com a educação dentro de casa, a gente tem vários problemas, né? Os professores passaram a se dedicar não só o período em que eles davam aula, mas eles passaram a praticamente trabalhar mais do que o dobrado, 24 horas por dia, os professores estando à disposição dos alunos, os alunos estando 24 horas à disposição do ensino, porque a gente podia ter acesso, podia ter acesso às aulas gravadas ou às aulas no exato momento que estariam acontecendo, né? Então, assim, a pandemia trouxe essa ideia de que a gente pôde deixar a educação mais maleável em alguns pontos, né? E junto com essa maleabilidade, a gente trouxe vários problemas, como, por exemplo, os distratores. O que são os distratores? Os distratores, eles nada mais são do que coisas que distraem, né? Como já diz o nome. E o que acontece? A partir do momento em que a gente tá dentro de casa, a gente tem a possibilidade de assistir a aula deitado na cama com o celular ou com o notebook, existe a possibilidade de aparecer ou não pro professor, para ele saber que a gente tá ali, que a gente tá atento, né? Internet, rede social, até mesmo a própria cama, tipo, tô aqui na minha cama, de repente dormi, perdi a aula, né? Várias outras situações, a gente tá dentro de casa, quem tem filho tem que ficar se preocupando com o filho, porque na pandemia todo mundo ficou dentro de casa, né? Virou uma reunião geral em que todo mundo tinha que ficar dentro de casa, então barulhos que não tinham dentro da sala de aula, responsabilidades que a gente não levava para a sala de aula, como por exemplo cuidar de filho, cachorro latindo, pai e mãe dentro do mesmo ambiente, né? Irmãos no mesmo contexto,
também tendo que assistir aula. Então, assim, a gente trouxe alguns pontos que a gente não tinha antes, né? A gente passou a ter outros probleminhas que a gente não tinha antes. Então, esse ponto dos distratores é mais ou menos no sentido de, tipo assim, a gente identificar as coisas que nos afastam dessa educação, né? Desse processo educacional, como por exemplo, eu tenho aula às 7h30. Ah, não, posso acordar às 8 porque vai ser só ligar meu computador e eu vou estar ali presente. Ou então, eu abro a aula às 7h30 e volto a dormir. Não, a gente, além de ter que traçar essa responsabilidade enquanto aluno de estar presente e fazer esse contrato, né? De assumir essa responsabilidade, de estar ali e fazer a sua parte enquanto aluno, né? Que era o que você faria se você estivesse dentro de uma sala de aula. A ideia de se manter literalmente na aula, por exemplo, não ficar mexendo em rede social, não ficar prestando atenção em outros processos, como por exemplo, ficar em rede social, ficar ouvindo música, ficar prestando atenção em outras coisas que atrapalham o processo do desenvolvimento da educação, né? Então a gente vê isso tanto na educação infantil quanto no ensino superior. E infelizmente acontece, né? A gente não pode evitar, a gente não consegue evitar, porque a pandemia fez com que ficássemos todos juntos, todo mundo, embora separados, todos juntos, né? Juntos dentro de casa, mas separados fora dela, né? E é justamente isso. A evasão escolar, ela passou a ser muito maior por conta dessa problemática, porque tinha gente que não tinha tempo, porque a rotina mudou completamente, né? Antes saía pra trabalhar, tinha com quem deixar os filhos, de repente tá todo mundo dentro de casa, não tem com quem deixar os filhos, ou então tava trabalhando, teve alteração no horário de serviço, então teve toda uma mudança de rotina, quebrou-se todos os paradigmas já pré-existentes e a gente teve que se readaptar. Então, a evasão escolar passou a ser muito maior em decorrência de vários outros fatores, mas principalmente dentro desse sentido. E esse outro porém, que é quem não saiu, teve alguns problemas dentro desse dilema de eu estou na minha casa, como que eu vou fazer para me concentrar? Então, como que você vai fazer para se concentrar? A ideia é essa, é você manter firme, tem que ter muito pulso firme, tem que ter um pensamento muito certo dentro dessa ideia do que você quer, de como você quer lidar com esse processo e principalmente como você pode fazer esse processo, né? Que foi como eu falei, foi tentar eliminar o máximo possível daquilo que te afasta do seu objetivo, né? Se o seu objetivo é se formar na faculdade, prestar atenção nas aulas, adquirir conhecimento, adquirir conteúdo e todos esses processos que a faculdade nos permite, é justamente isso, vai de pessoa para pessoa, como se concentrar, como fazer inúmeras outras formas de manter a concentração, manter a atenção, né? E principalmente manter o foco no objetivo e não nesses outros poréns, como por exemplo a internet. Vou tirar um cochilinho rápido aqui, né? E nesse sentido eu acho que, lógico que falando de uma maneira muito mais descontraída, de uma maneira bem, né? A gente apresenta esses processos que justamente é uma dificuldade de todos nós alunos, é uma dificuldade dos professores, né? Mas é uma coisa que se a gente não enfrentar, infelizmente a gente isso vai acabar passando, né? Então, de verdade, eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção até aqui. Espero que o vídeo tenha sido minimamente informativo ou que tenha auxiliado de alguma maneira, né? E desliguem suas internets, suas televisões, tirem os travesseiros da cama para prestar atenção nas aulas, liguem o computador, abre tudo, deixa tudo claro e foca no objetivo que é aprender, que é adquirir conteúdo e principalmente valorizar o trabalho dos professores, reconhecer os esforços dos professores e principalmente trazer muito amor e carinho para nossa profissão e principalmente para o objetivo que digamos que nos tornarmos profissionais em qualquer área que seja, tá bom? Grande beijo!